vamos definir o determinante de uma matriz quadrada. A ideia vai ser a seguinte: excepcionalmente, vamos pensar nos vetores como linhas e não como colunas. Vamos usar uma destas notações, conforme seja mais conveniente. Ou falamos no determinante como função dos n vetores, as n linhas, ou falamos no determinante da matriz e escrevemos a matriz, ou escrevemos de forma mais compacta a matriz, mas em vez de usar parênteses retos, usar o mesmo género decimal que usamos para os módulos. Ora, nós queremos que este determinante corresponda aproximadamente ao volume ou área, ou o que for na dimensão em que estivermos, gerado por aqueles vetores. Por exemplo, em dimensão 2, se tivermos dois vetores, vamos chamar o vetor 1 e o vetor 2, isto gera um paralelogramo e nós queremos que o determinante corresponda de alguma forma à área gerada pelos dois vetores. Ora, para isto funcionar, que propriedades é que nós queremos? Por exemplo, se tivermos, vamos fazer o exemplo em dimensão 2. Se um vetor for a soma de outros dois e o segundo vetor ficar fixo, ou seja, temos uma situação assim. Temos V1, temos V2 e temos um W. Ora, o determinante do V1 com o W corresponde a esta área. O determinante do V2 com o W corresponde a esta área. E, portanto, é razoável dizermos que queremos que o determinante, usando o V1 mais V2, seja a soma dos outros dois. Porque, no fundo, é pegar neste triângulo e mandá-lo para aqui. Portanto, se conseguíssemos fazer um desenho similar em dimensão maior, íamos chegar à conclusão que realmente é desejável termos algo deste género. Se tivermos uma linha, é a soma de dois vetores, então o determinante correspondente é a soma dos dois determinantes, onde em cada um deles se usa um dos vetores. Da mesma forma, se tivermos um vetor multiplicado por uma constante, é razoável esperar, se este for o vetor original, a área é esta. E, portanto, se nós pegarmos no vetor V e expandirmos ou contrairmos, por exemplo, passar a ser 3V, é razoável dizer que a área será o triplo. Ou seja, que a constante fica em evidência. E, portanto, o que nós temos aqui, ilustrado em dimensão 2, mas que vamos exigir em geral, é que o determinante é uma função linear em cada um dos vetores, em cada uma das linhas. Outra propriedade que vamos exigir é a seguinte: se por acaso houver vetores repetidos, então o determinante vai ser zero. Porquê? Porque se tivermos, por exemplo, 3 vetores, vamos imaginar que estamos em R3, em dimensão 3, e se um deles for realmente repetido, então o espaço gerado é um espaço em dimensão 2, e, portanto, o volume desse espaço seria razoavelmente zero. Por exemplo, em dimensão 2, se tivermos 2 vetores, eles tiverem a mesma direção, ou forem mesmo repetidos, não há espaço nenhum entre estes dois vetores. E, portanto, as duas propriedades que temos até aqui é que o determinante é linear em cada argumento, ou seja, dizemos que é multilinear, e se tivermos o determinante com linhas repetidas, não precisam de ser todas, basta haver 2 linhas iguais, então o determinante é zero. Ora, isto já por si vai-nos permitir reduzir o determinante a casos mais simples. Porquê? Por exemplo, se tivermos uma situação, vamos olhar só para 2 linhas, por exemplo, a linha 3 e a linha 4. Vamos comparar o determinante destas linhas que estão aqui com o que seria o determinante com linha 4 mais constante vezes a linha 3.
vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que podemos fazer a seguinte manobra. Se tivermos um determinante com linhas repetidas, o resultado é 0. Ou seja, se eu escrever aqui um determinante com linha 3 no lugar da linha 4, este determinante é 0. Portanto, se eu multiplicar por uma constante, continua a ser 0. Bom, eu posso agora pegar na constante e passá-la para dentro, porque o determinante é linear em relação à linha 4. Portanto, isto é igual a este determinante. Mas, de novo, como na linha 4 temos linearidade, posso dizer, bom, L4 mais alfa, L3 substituído no lugar do L4, o determinante disso é a soma dos outros. Conclusão. Este determinante é igual a este. Ou seja, se fizermos esta operação de somar um múltiplo de outra linha no método Gauss, o determinante fica na mesma. Outra propriedade parecida. Tendo em conta que fazer estas operações de linhas não afeta o determinante, vamos reparar no seguinte. Se eu substituir a linha 4 por linha 4 mais linha 3, o determinante continua na mesma. Agora, posso substituir a linha 3 por linha 3 menos a atual linha 4, que é L4 mais L3. E aqui deixamos L4 mais L3 na mesma. Ora, este L3 cancela este L3. E, portanto, ficamos com menos L4, L4 mais L3. E agora, podemos fazer uma última operação e somar a esta linha a linha que está aqui. Se fizermos isso, vamos ficar com L4 mais L3 menos L4. Há aqui um novo cancelamento e a conclusão é que ficamos com isto. Ora, como o determinante é linear em relação àquela terceira linha, podemos pôr o menos cá fora e o que concluímos é que o efeito de trocar duas linhas é pôr um sinal de menos a multiplicar pelo determinante. Falta-nos a terceira operação do método Gauss. Multiplicar uma linha por uma constante. Pela linearidade, se eu tiver uma linha multiplicada por uma constante, então eu posso pôr a constante em evidência e concluir que o determinante original, antes da multiplicação por essa constante, é 1 sobre a constante do determinante novo. Portanto, há aqui alguma troca. Um caso especial disto, de facto, um caso especial da linearidade, é se alguma das linhas for uma linha de zeros, então, como o vetor nulo é 0 vezes ele próprio, este 0 pode ser a constante que vem para fora e concluímos que o determinante é 0. Ora, isto significa que uma forma de calcular o determinante é usar as três operações do método Gauss até termos a matriz em forma de escada reduzida. E temos uma de duas situações. Ou todas as linhas têm pivô, e a forma de escada reduzida é a identidade, ou então há uma linha sem pivôs, uma linha de zeros. Se tivermos uma linha de zeros, o determinante é 0. Ou seja, se a matriz original for uma matriz singular, tem menos pivôs do que linhas ou colunas, é uma matriz quadrada, então o determinante é 0. Se a matriz original não for singular, ou seja, se for invertível, então o determinante é diferente de 0. Nesse caso, a forma de escada reduzida é a matriz de identidade e falta-nos dizer quem é o determinante. Vamos ver em R2 e em R3. Em R2, se tivermos o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, e se nós queremos que o determinante corresponda à área, é razoável dizer que o determinante da matriz de identidade seja 1. Da mesma forma, se estivermos em R3, e se quisermos que o determinante corresponda ao volume, é razoável dizer que o determinante da matriz de identidade, agora em R3, seja 1. Aliás, isto está a mais. E é isso que vamos dizer. Portanto, vamos definir
o determinante com estas três propriedades. É linear em relação a cada linha. Se tivermos linhas repetidas, o determinante é 0 e o determinante da identidade é 1. Isto só por si não define, tínhamos de verificar que a definição não leva a contradições, mas para já vamos aceitar como sendo uma lista de propriedades. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses para pensar em operações elementares. Nós sabemos que a matriz elementar que corresponde a uma operação elementar, ou seja, a matriz que multiplicada à esquerda de outra faz o efeito dessa operação elementar, se obtém aplicando essa operação à matriz de identidade. Por exemplo, a matriz correspondente a somar 4 vezes a linha 1 à linha 2 é esta. Porquê? Porque se fizermos isso à matriz de identidade, é esta a matriz que obtemos. Ora, se esta matriz, se fizermos linha 2 menos 4 linha 1, vai parar à matriz de identidade. Se revertermos a transformação, vai parar à matriz de identidade. E se essa operação não muda ao valor do determinante, quer dizer que a matriz que está aqui tem determinante 1. Ou seja, a matriz correspondente a somar uma linha um múltiplo de outra tem determinante 1. O mesmo efeito, o mesmo número que multiplicado pelo determinante de outra matriz. Se tivermos aqui uma matriz A e multiplicarmos aquela matriz pela matriz A, o resultado tem o mesmo determinante que a matriz A original. Outra operação elementar é a troca de linhas. Então, se trocarmos duas linhas, o determinante fica com sinal trocado. Ou seja, se fizermos essa operação de troca de linhas aqui, a matriz que se obtém tem sinal trocado em relação, tem o determinante de sinal trocado em relação à matriz A. A última operação elementar é multiplicar uma linha por uma constante. Também já vimos que a constante pode ser posta em evidência, então o determinante disto é a constante. Voltando cá acima, se pegarmos na matriz e multiplicarmos por outra, o determinante do resultado também é a constante vezes o determinante da A. Ou seja, para cada operação elementar, se eu tiver uma matriz A e lhe aplicar essa operação elementar, o determinante do resultado obtém-se, aqui a operação elementar, o determinante disto obtém-se pegando no determinante da A e multiplicando pelo determinante dessa operação elementar. Em que é que isto ajuda? E se tivermos uma matriz A, ela ou é singular, e portanto quando pomos em forma de escada aparece uma linha de zeros e o determinante é zero, ou é invertível. Se ela for invertível, significa que nós podemos ir fazendo operações elementares que correspondem a multiplicar à esquerda por matrizes elementares. Vamos multiplicando várias vezes. E, ao fim de um certo número de operações elementares, chegamos à forma reduzida, que é a matriz de identidade. Ora, é claro que também podemos fazer ao contrário. Também podemos passar estas operações para o outro lado, invertendo, e, no fim, concluímos que a matriz A é um produto de operações elementares. Estas operações elementares invertidas e pela ordem oposta. Isto significa que o determinante de A, como sabemos que multiplicar por uma matriz elementar, o efeito que faz é multiplicar o determinante pelo determinante dessa matriz elementar, chegamos à conclusão que o determinante de A é um produto dos determinantes das matrizes elementares. Mas, se quisermos o determinante da A transposta, quem é a A transposta? A A transposta é aquelas matrizes elementares transpostas e multiplicadas pela ordem oposta. Ora, podemos verificar caso a caso que a transposta de uma matriz elementar tem o mesmo determinante, porque é outra matriz elementar do mesmo tipo. Conclusão, o determinante disto vai ser o mesmo produto, ou praticamente o mesmo produto, porque são os mesmos números, apenas escritos por outra ordem. E, portanto, isto é o determinante da matriz A. Isto no caso em que a matriz A é invertível. Se a matriz A não é invertível, quer dizer que não tem pivôs para todas as linhas. Portanto, se fizermos a transposta, não tem pivôs para todas as colunas na mesma, o determinante continua a ser zero.
mais, se tivermos determinante de A vezes B, agora para A invertível, este A vezes B vai corresponder ao determinante de uma sequência de várias operações elementares aplicadas à matriz B. Ora, nós já vimos, aplicando uma operação elementar à esquerda, o efeito é multiplicar o determinante pelo determinante dessa operação elementar. Portanto, temos aqui um produto destes determinantes. E, no fim, vai ficar o determinante da B. Ora, quem é isto? Isto tudo é o determinante da A. Portanto, a conclusão, se a A for invertível, o determinante de AB é o determinante de A vezes o determinante de B. E se A não for invertível? Ou se A não for invertível, quer dizer que a aplicação que lhe corresponde não é subjetiva. Se A não é subjetiva, então AB também não é subjetiva e, portanto, AB também não é invertível. Conclusão, o determinante também é zero. Esta igualdade continua válida.